O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que as empresas de aplicativo de transporte e os motoristas não têm um vínculo empregatício. Na decisão, o ministro argumentou que não tem exigência mínima de trabalho. Quem vai explicar melhor isso para a gente é a Anne Comete. Será que foi bom ou foi ruim para os motoristas? Diga, Anne. Vamos saber se foi bom ou se foi ruim para os motoristas e o que muda, né, com essa decisão. Bom dia, Mário. Estou aqui com a doutora Roberta Vagliati, advogada trabalhista, que vai falar com a gente sobre isso. Doutora, essa decisão quer dizer que todo motorista de aplicativo, nenhum deles, tem direito à correção, né, no sentido de direitos trabalhistas com relação à plataforma? Bom dia. Bom dia para todo mundo que nos assiste. A regra é que não. Os motoristas que usam esses aplicativos maiores, mais famosos, eles já tiveram uma decisão no sentido de que não há relação de emprego entre eles e o aplicativo e a base, né, que eles utilizam para prestar esse serviço. Mas, em qualquer caso, como em qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de relação que se queira reconhecer como relação de emprego, depende do dia a dia, depende do fato. Mas para esses aplicativos, o STF já reconheceu que não existe relação de emprego. Juridicamente, mudou alguma coisa na questão do julgamento desses casos, doutor? Mudou no sentido de que agora a gente tem um norte, né? O STF é a última palavra, especialmente quando a gente está falando de Constituição da República, e a Constituição que traz os direitos, né, dos trabalhadores, os principais direitos, digamos assim, dos trabalhadores. Então, quando a gente vê várias decisões contraditórias, e essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela veio exatamente por uma decisão anterior de um tribunal regional, salvo engano de Minas Gerais, que disse que havia relação de emprego. Então, essa é uma tendência que a gente tem agora de unificar, né, toda a discussão em torno dessa existência ou não de relação de emprego para motoristas de aplicativo. Nesse caso, ele falou que não tinha, né, o vínculo de emprego. O que precisaria ter para ter esse vínculo, doutora? Vamos lá, a relação de emprego ela é baseada especialmente, né, na permanência da relação, quer dizer, não é algo que você presta hoje, daqui a um mês ou daqui a uma semana, na pessoalidade, eu não posso ser substituído por outra pessoa no meu trabalho, na onerosidade, há um pagamento, não é um trabalho voluntário, mas especialmente pela subordinação, que é o empregador determinar como o trabalho vai ser realizado e colocar algumas regras para os empregados. A subordinação é, nessa discussão dos aplicativos, a grande pedra no sapato de todo mundo. Porque existem pessoas, existem julgadores que dizem que há uma subordinação algorítmica, que é decorrente do algoritmo. Então, o algoritmo determina como o motorista, no caso, né, quanto tempo que ele tem que fazer por dia, se ele não fizer, ele vai ser penalizado, quem ele tem que pegar, se ele não pegar um passageiro, se ele não aceitar uma corrida, quais são as penalizações. Então, gira em torno disso. Entretanto, o que o ministro Alexandre de Moraes reconheceu? Ele falou, ele né, considerou que julgamentos anteriores do STF, em situações semelhantes, já reconheceram que existem outras formas de relação de trabalho, não de emprego, senão aquelas previstas na CLT, que é aquela normal, de carteira assinada, jornada diária certinha e tal. Então, esses precedentes, né, essas decisões anteriores, quais eram? No caso, por exemplo, dos contratos de parceria entre prestadores de serviço de salão de beleza e o salão de beleza, entre os contratos de terceirização e os contratos de motoristas autônomos. Os contratos de motoristas autônomos a gente conhece mais voltados para os caminhoneiros, mas foi exatamente a mesma lei que ele aplicou para o caso dos motoristas de aplicativo, que usam o aplicativo. E qual também é uma questão fundamental nessa decisão, foi em relação ao reconhecimento dos aplicativos não como empresas de transporte, mas como empresas de mediação de serviços. Então, eu como consumidor final quero um serviço, eu vou procurar alguma plataforma. E existem várias, né? A gente sabe que não é só de motorista. Um motorista que quer prestar um serviço, está com tempo livre ou está precisando fazer realmente um dinheiro, ele entra também naquele mesmo aplicativo. Então, existe uma intermediação de contatos, não necessariamente uma empresa de transporte. Doutora, para finalizar então, sobre o vínculo empregatício, isso quer dizer que nenhum motorista vai poder requerer mais o vínculo ou alguns casos podem ser analisados? Nesses casos dos grandes e mais comuns, tanto que existe hoje uma expressão no direito que fala uberização da economia, né? Então, nesse aplicativo e nos outros maiores, é provável que não tenha realmente reconhecimento. Agora, amanhã ou depois surge um outro aplicativo, ou já existe um aplicativo em que a forma de prestação de serviço é diferente e, de fato, existem aqueles elementos que eu falei da relação de emprego, especialmente a subordinação, aí sim pode ser reconhecido, pode ser, a depender do caso concreto, reconhecida a relação de emprego.
Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Roberta Valiati, advogada trabalhista, esclarecendo para a gente sobre essa decisão do STF, Mário e Fabiola, a respeito dos motoristas de aplicativo, se tem ou não vínculo empregatício. A gente viu aí que o ministro Alexandre de Moraes considerou que não, que é um contrato de trabalho.